Um amigo. Intervenção de um yogi. Embaixador da Divina Maria. Nós somos muitos com vocês, coletiva e individualmente. O que vocês recebem é o amor, mesmo muitas formas de vida não o querendo, por medo, por ignorância ou por interesse. Eu sou um amigo. De meu coração a seu coração, de minha presença à sua presença, recebam minhas bênçãos. Irmãos e irmãs nessa humanidade, eu venho então falar com vocês para expressar, pelas palavras e pela vibração, a distância que pode existir entre a consciência do ego e a consciência do coração, a fim de ajudá-los, ainda mais, a ir para mais próximo de seu coração, mais próximo da última etapa que vocês sozinhos podem escalar, que os fará ter acesso a seu templo interior, para abrir seu coração, sua coroa radiante, para ali acolher a consciência de aquele que vem em breve estabelecer seu reino em meio ao seu coração. Kiriste. Dessa forma, ao invés de um discurso, que eu irei fazê-lo de qualquer maneira, eu me proponho inicialmente para acolher seus questionamentos, especificamente sobre a consciência do coração e a consciência do ego. Quais são suas preocupações? Quais são suas dúvidas sobre esses dois conceitos, sobre essas duas vibrações muito diferentes e essas duas consciências que se opõem completamente? Em meio aos seus questionamentos, eu irei estabelecer uma ressonância, pela minha presença e pela sua presença. Nós nos aproximamos, juntos, desse fogo do coração e dessa consciência do coração. Irmãos e irmãs, eu os escuto. Pergunta. Para melhor perceber a vibração, há uma posição que você recomendaria? Caro irmão, mais do que uma posição, o importante é, eu diria, a atenção e a intenção que você coloca ao me escutar, além das palavras, pela nossa comunhão e pela nossa presença conjunta. Se possível, os braços e pernas descruzados, mas principalmente sua consciência estende-se para mim, como eu estendo minha consciência para você, nesse espaço privilegiado de nosso encontro. Pergunta. Podemos dizer que o desaparecimento do ego leva à ascensão do coração? Querida irmã, a consciência do ego está voltada para o exterior. A consciência do coração está voltada para o interior. A orientação da consciência, efetivamente, apenas pode ir para um sentido ou outro. Dessa maneira, então, a passagem do ego ao coração é ilustrada pelo despertar da oitava lâmpada, oitavo corpo, denominada corpo do embrião crístico. A passagem da vibração, do plexo solar para o plexo cardíaco, ocorre a partir do momento em que vocês mudam o olhar. A atenção da sua consciência não se põe mais no exterior, mas no interior. Assim, portanto, passar de um para o outro já é uma reversão da dita consciência. Esta passagem é, aliás, marcada por um switch específico, por uma percepção específica, por uma expansão específica da sua consciência. É como se uma tranca fosse desbloqueada e a sua consciência se expandisse brutalmente. Mas esta expansão e esta extensão acontecem, antes de tudo, no seu interior. Assim é o paradoxo. O que se estende, na verdade, se comprime no interior e retorna ao centro. É por este centramento de novo e por este basculamento, por esta reversão, que se dá o acesso à consciência do coração. Eu também falei longamente do que ocorre no nível do humor e no nível da própria consciência. No momento em que vocês atingem este basculamento, estabelece-se em vocês uma alegria sem objeto, sem suporte, sem razão. A alegria do ser simplesmente se instala em meio à sua presença, em meio ao ser, em meio à vibração. Esta alegria se manifesta sem suporte, sem razão, sem emoção, tampouco. Ela é o estabelecimento do ser e ela é o marcador da vibração. Dessa forma, a vibração é consciência e a consciência é vibração. Obviamente, existe, durante esta passagem, uma instalação gradual permitindo alcançar, após a ignição da nona lâmpada, nono corpo, o corpo de irradiação do divino, que literalmente sofre alquimia com o chakra do coração, realizando a abertura do nono corpo, permitindo viver algumas etapas aproximando-os, ainda mais perto da dimensão chamada de Mahasamadhi, em meio ao qual vocês estão às vezes aqui e às vezes em outro corpo,
até mesmo, em certos casos, em certas ocasiões, na capacidade da sua consciência extrair-se literalmente deste corpo pela vibração do coração e de ter acesso ao seu corpo de estado de ser para sair, em meio a esta experiência, definitivamente, da matriz, embora ainda exista, por certo tempo, este corpo de ilusão. Assim que vocês atingem a vibração do coração, a sua vida muda completamente. Vocês não são mais submetidos às limitações da ação/reação, mas ao ilimitado da ação de graça e, então, a verdade do que vocês são, além das aparências. Esta mudança não pode ser questionada, pois, naquele momento, de maneira bem natural e bem lógica, o mental se rende, pois ele compreendeu que não tem mais destaque e que não estará nunca mais, mesmo se ele se manifestar, na frente do palco da sua vida. Naquele momento, o que toma a dianteira é a consciência do estado de ser, a consciência do seu espírito que se manifesta em meio à sua personalidade e que vem abafar, literalmente, o mental. Obviamente, o mental não desaparece. Ele desaparece no momento dos VIX e isso é necessário, mas este desaparecimento é transitório, enquanto que vocês permanecerem neste mundo ilusório. E é neste mundo ilusório que vocês têm que trabalhar, como foi dito e repetido. Mas, entretanto, as coisas nunca mais serão as mesmas. Quando vocês atingem a consciência do coração, vocês superam, pouco a pouco, todas as falsificações existentes neste mundo. Vocês tomam consciência, pela vibração e pela sua consciência iluminada, de tudo o que tem sido a ilusão deste mundo, do que tem se mantido na falsidade, no que vocês são, nas suas relações e na sociedade em meio ao que lhes é permitido observar e contemplar. A partir do momento em que vocês viverem a vibração da coroa radiante do coração, mesmo sem viajar no estado de ser, a sua visão e a sua consciência são definitivamente alteradas. Os medos que habitavam em você se dissolvem. Não há mais apreensão. Não há mais emoção exceto aquela que vocês deixam expressar. Mas nenhuma emoção pode se expressar, se a sua consciência não consentir. Deste modo, então, mesmo uma perda não provoca tristeza. Deste modo, então, mesmo algo alegre e festivo não desencadeia alegria, já que vocês são a alegria. A consciência do coração é inclusiva. Ela inclui o universo, na sua totalidade, de todas as dimensões. A consciência da personalidade é exclusiva. Ela distancia, é separativa e os isola. A consciência do coração unifica-os com o universo na sua totalidade. Pergunta: a alegria implicaria em parar de rir? O riso é emoção. A alegria é um estado interior de consciência e de vibração. Evidentemente, o riso pode se expressar, mas ele se torna mais consciente e mais lúcido. Ele não se torna reativo. Ele não se torna a ilusão. Mas ele se torna a verdade do que vocês são. Esse riso não é o mesmo que o riso da personalidade existente na personalidade. O riso do coração é alegria e expansão. É sorrir interior e exteriormente. Pergunta: podemos dizer que o príncipe da luz é Krishna, no coração de cada um? Ele não é príncipe, ele é mestre da luz. Isso não é perfeitamente a mesma coisa. Mas sim, é isso. Pergunta: o que significa ser o mestre da luz? Isso corresponde a se tornar um filho ardente do sol. Este é o significado de Krishna, na linguagem silábica original ou na língua matricial. Krishna é também um dos pontos de vibração das 12 estrelas de Maria, que será revelado mais tarde. Vibrar em meio a Krishna corresponde a se estabelecer em meio à luz vibral, em meio ao coração, reunificado na coroa da cabeça e reunificado no veículo ascensional ou Merkaba, permitindo realizar a ascensão, a translação dimensional e o retorno à verdade absoluta. Pergunta: em que príncipe e mestre da luz não são a mesma coisa? Príncipe não corresponde a nenhuma denominação que eu conheço, nos mundos unificados. Pergunta: quando estamos na consciência do coração, isso supõe que não podemos voltar à consciência do ego, mesmo existindo sempre a presença do mental? Querida irmã, uma vez descoberta e vivenciada a vibração da coroa radiante do coração, a consciência muda.
Obviamente, a consciência do ego vai coexistir com a consciência do coração enquanto vocês percorrerem esta ilusão, mas vocês não estão mais submissos à consciência do ego. Vocês se tornam vocês mesmos e são então, prioritariamente, dirigidos e animados pela consciência do coração, mesmo tendo a possibilidade total de descer novamente na consciência do ego para realizar algumas tarefas que dependem do ego. Mas, no entanto, as coisas jamais serão as mesmas em meio à nova consciência que se desperta em vocês. É, aliás, possível verificar isso por vocês mesmos. Quando a coroa radiante do coração está ativada, vocês têm a possibilidade de passar no samadhi à vontade e, então, de se colocar vocês mesmos com consciência, em meio à coroa radiante do coração, de reunificá-la com a coroa radiante da cabeça, de perceber o bindu, na cimeira do crânio, em relação com o veículo ascensional Merkaba, e de estabelecer tudo isso em meio à sua consciência e à sua lucidez, seja qual for, eu diria, a ação da vida comum que vocês levam. É possível, com prazer e diversão, elevar o seu nível vibratório até o alcance do samadhi, conduzindo simplesmente a sua consciência no nível da zona torácica ou ainda no nível dos novos pontos da coroa radiante da cabeça. Estabelecendo assim as suas novas capacidades e vibrações espirituais, permite-lhes avançar neste mundo que está se findando, despertos, conscientes, lúcidos e perfeitamente esclarecidos com o que vocês veem, percebem, sentem e vivem. Em meio ao despertar da coroa radiante do coração e da consciência do coração, mais nada do mundo da ilusão pode iludi-los. Vocês tomam consciência, e vocês iluminam, como disse o mestre Ivanov, o que é da ordem da luz vibral e o que não é. Vocês não podem mais enganar a si mesmo, mas vocês não podem mais, tampouco, enganar o mundo e aqueles que estão ao redor de vocês. Pergunta: estar em estado de samadhi pode ajudar o nosso meio, a nossa família? Bem-amada, estar no samadhi ajuda a criação, na totalidade. Não há mais convivente na esfera familiar. O seu ambiente se torna a Terra, em sua totalidade. A consciência engloba e atravessa o universo em sua totalidade. Não há mais restrições. Também, às vezes, para os vocês chamam ainda de familiares, esse estado vibratório pode incomodar, pode até mesmo ofender aqueles que se opõem a essa liberação. O importante não é querer ajudar, nem poder ajudar. O importante é estar em meio a esta vibração e deixar a luz se expandir em todo o universo. Aqueles que deveriam se beneficiar, pela imersão de sua própria consciência nesta luz, sê-lo-ão. Não é preciso decidir quem está sendo regado ou quem não está. Há apenas que ser, que irradiar e manifestar essa alegria. É realizando isso que a sua vida não será mais submetida à ação/reação coletiva, mas, bem mais, à ação da graça, e tudo irá se desenrolar, na sua vida, na facilidade, na fluidez e na unidade. Mas no momento em que vocês desejarem, no sentido de vontade, de poder, ajudar seja quem for, a vibração da coroa radiante, como vocês irão constatá-lo, irá se extinguir. Essa é toda a diferença entre a consciência do ego e a consciência do coração, entre o coração que é e a vontade que se deseja. A vontade que se deseja, mesmo pelo bem, irá afastá-los do coração, de sua vibração. Isso faz com que penetrem na consciência do coração da cabeça. Isso faz com que saiam da vibração do coração. Em meio à vibração do coração não há qualquer ação, pois a presença a si mesmo se torna ação, sem desejar e sem vontade. Dessa maneira, então, como eu lhes disse, a humanidade inteira desfruta daquilo que está instalado na sua coroa radiante do coração. Não há mais diferença entre aqueles que se denominam familiares, entes queridos ou inimigos. Eles são a mesma consciência unificada, em meio à sua presença. Pergunta: isso corresponde ao que Cristo disse a Maria, apresentando-lhe João: eis o seu filho, e ao João, apresentando-lhe Maria: eis a sua mãe. Plenamente. Ao se descobrir a dimensão do coração, vocês não são mais familiares de ninguém. Vocês são familiares de toda a criação. Não há mais amigos, não há mais inimigos.
Não há mais diferença possível entre um e outro, pois vocês não estão mais distantes, mas vocês estão coincidentes com todas as consciências existentes nesse mundo. A consciência se torna inclusiva e englobada. Ela não distancia mais, e não é mais separativa. Ela une e pacifica vocês, globalizando-os. Pergunta: ter despertado o coração é ser semelhante ao Sol, vibratoriamente? Completamente. Já que o corpo de estado de ser que vocês veem ao longe, e que vocês chamam de Sol, é o seu corpo de estado de ser. Há, em um primeiro momento, justaposição. Em um segundo momento, identificação. E em um terceiro momento, fusão. Nós não temos mais perguntas. Agradecemos. Então, meus irmãos e minhas irmãs, eu vou continuar falando um pouco. Eu vou tentar, através das palavras e da vibração simples, fazê-los atingir a vibração do seu coração. Os tempos que vocês vivem, aqui neste espaço, como na Terra, são tempos únicos. Talvez alguns de vocês ainda não percebam o alcance e a importância do que está para ser vivido e do que se vive. A possibilidade de se verem restituídos a vocês mesmos é única. Muitos de nós, na encarnação, perdemos de vista e de consciência o que nós somos, na verdade. Isso que a Terra vive e isso que a consciência humana vive, nesse momento como nos próximos dias, é único. A luz vibral autêntica fecundou a Terra, resta revelá-la em meio à consciência dissociada. Isso será realizado em poucos dias. É solicitado a vocês, durante esse período, se for seu desejo mais profundo e mais sincero, focar sua atenção em seu coração. Ao focar sua atenção em seu coração, evitem emitir julgamentos, evitem emitir pensamentos separativos em relação a seus irmãos, suas irmãs. É solicitado a vocês servirem-se dessa ferramenta maravilhosa que é a respiração consciente, permitindo, a alguns, se aproximarem do fogo do coração e iniciarem os VIPs da consciência. Sejam calmos e humildes. Adquiram lucidez. Exponham apenas as palavras necessárias. Não se coloquem no pedestal, mas sejam verdadeiros consigo mesmo, assim como com os outros, com seus gestos e seu olhar. A oportunidade que lhes é dada, hoje, é uma ocasião de alinhamento como nenhuma outra, em meio a toda esta terra. Sejam suaves. Suaves em seu coração, suaves em seus pensamentos, suaves no que vocês são. Cultivem a bondade, a simplicidade e a humildade. Hoje, será fácil, sem qualquer jogo de palavras, penetrarem em seu templo interior. É preciso também acolher a iluminação nova no que pode restar, em vocês, das zonas de sombra, sem, no entanto, culpar, sem, no entanto, ali dar mais peso, mas simplesmente aceitando vê-las, pois o fato de ver com o olho da luz permite dissolver, não por qualquer vontade, mas, bem mais, pela simples lucidez. Eu não posso citar todas as consciências unificadas que estão, atualmente, presentes na periferia desta dimensão e deste mundo, para encorajá-los a passar pelo que vocês devem passar. Retenham a alegria interior. Que a consciência do coração seja interior, mesmo se ela se manifestar no exterior. Lembrem-se de que não há ali nada mais para buscar senão estabelecer a verdade do que vocês são. Lembrem-se também de que não há nada para acumular, pois, em meio ao coração, tudo é doação e, então, é para ser doado tudo. De que não há, tampouco, nada para esconder, pois a luz não esconde. O Sol é, de fato, sua dimensão de estado de ser que se aproxima de vocês, a fim de fazê-los ressoar sua presença e, ao ressoá-la, haverá atração e identificação com a unidade que vocês são. O mundo que vocês conhecem, ou acreditam conhecer, está mudando. Como nós dissemos várias vezes, o mundo, em sua totalidade, e vocês, como individualidade, irão passar da lagarta para a borboleta. A lagarta deve morrer em si mesma para nascer a borboleta. Vocês, eu repito, entraram em momentos singulares. Como especificou o Arcanjo Miguel, como disse Maria, preparem-se para viver tudo isso no silêncio de seu coração, na paz de seu coração. Nós somos muitos com vocês, coletiva e individualmente. O que vocês recebem é o amor, mesmo muitas formas de vida não o querendo, por medo, por ignorância ou por interesse.
Vocês ainda têm, aqui, perguntas. Vocês têm necessidade de outras palavras, de outras vibrações. Perguntas. Você sempre tem falado sobre pensamentos que distanciam e que separam. A distância é a ilusão que vocês acreditam que existe, em meio ao pensamento egotista e da consciência egotista. Por exemplo, quando vocês falam do outro, vocês têm consciência de que o outro não é você. Há um limite, uma distância e uma separação que existem em meio à consciência egotista. Na consciência do coração, ou empática, bem além da empatia, existe fusão e identificação. Vocês são às vezes a árvore e o sol, a borboleta, o outro, todos os outros, em verdade e não em projeção. Vocês são capazes, na realidade, de se tornarem o outro. É nesse sentido que o outro nada pode lhe esconder, pois ele é você e você se torna ele. Em certo sentido, foi o que disse Kiriste. O que vocês fazem ao menor de vocês, é a mim que vocês fazem. E, isso, viver em meio à consciência unificada. É também manifestar, na sua vida, gradualmente, mais ou menos rapidamente em função da sua capacidade para se estabelecer definitivamente na coroa radiante do coração, neste mundo, a lei de atração, a lei de unicidade, a lei de ação da graça, levando a sua vida a se desenrolar sem projeção, sem dúvida, sem medo, como uma evidência. Isso faz parte da consciência do coração. Os anjos, neste momento, estão a serviço de vocês. O conjunto das entidades de luz está ao seu serviço, para a maior verdade e a atualização da luz vibral neste mundo. Pois, como lhes disse a fonte, ela mesma há pouco tempo, vocês se tornam a fonte. Não há mais distância. Pergunta. A dúvida de não conseguir acender o fogo do coração, está bloqueando completamente. A dúvida é um veneno semelhante a um medo. A dúvida ressoa com a desconfiança. A dúvida ressoa com a sombra. Com a dualidade. Com o ego. Pergunta. Há seres humanos que têm um triângulo em uma das suas linhagens? Sim. Quando Cristo lhes disse para não julgar, isso queria dizer que vocês não sabem, além da aparência, de onde vem aquele que está diante de vocês ou com vocês. Alguns seres humanos que vocês encontram vêm de dimensões bem além dos arcanjos. Eles estão aprisionados nesta matriz há muitíssimo tempo. Outros, enfim, estão em missão especial. E outros, enfim, não são humanos, em qualquer dos sentidos, em qualquer das suas percepções. A sombra tem jogado muito com este desconhecimento vibratório. Mas, a partir do momento em que vocês saírem da dualidade, do julgamento, da apreciação, do discernimento, a partir do momento em que vocês estabelecerem a sua presença em meio ao ser e ao coração, isso passa a não ter importância, pois, naquele momento, vocês são, em meio ao ser, vocês irradiam a luz vibral para todos, sem exceção. Sim, existem, no nível dos humanos verdadeiros, seres vindo diretamente da civilização dos triângulos. Pergunta. Vocês dizem que está mais fácil ter acesso ao fogo do coração. No entanto, é uma última etapa que parece difícil. Querida irmã, é o ego que fala assim. Há então identificação, nessas palavras, com as suas próprias emoções, com o seu próprio sentir, em meio ao ego. O que é para ser vivido, é o abandono à luz. E isso é muito fácil. É o ego que quer fazê-la acreditar que isso é extremamente difícil. É ele que induz o medo, a dúvida do desconhecido, o medo de se enganar, e que retira então a espontaneidade, e que põe distância entre o seu coração e você, e que separa, e que divide. Nada mais. Lembrem-se. A dúvida é um veneno que destila muito mais lentamente, mas também tão certamente quanto o medo. Então, alguns ficam apenas discernindo o bem do mal. Mas jamais o discernimento entre o bem e o mal irá conduzi-los à unidade vibral. Jamais. Ele os mantém em meio à ilusão luciferiana, em meio à dualidade. Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos. Então, irmãos e irmãs, de meu coração a seu coração, da minha presença à sua presença, e da sua presença à minha presença, eu saúdo vocês. Aos 3 dimensões, 3 de agosto de 2010.
Tradução para o português. Zuma Peixinho. Mensagem atemporal.